Amém. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Fale com ele da esquerda e da direita. Fala assim: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Aleluia. Joga um pouquinho de retorno para mim, só um pouquinho, e diminui mais o volume. Tem alguém que nos visita nessa tarde? Levanta sua mão bem alto aí para olhar para você. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Amém? Amém? Cadê os adolescentes? Amém? Ah, glória a Deus. Eu sei que vocês devem estar quebrados aí por conta da adoração. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse lugar, amém? E Davi, tem um chiadinho nessa caixa aqui. Aqui. Caixa esquerda aqui. Aleluia. Quero convidar você a curvar sua cabeça em nome de Jesus. E eu queria que você orasse ao Senhor pedindo para que você fosse tocado por essa mensagem nessa noite. Nós temos um propósito ao vir a esse lugar. E o nosso propósito, é claro, é se relacionar com os nossos irmãos, é rever os nossos irmãos. Mas existe algo muito importante e pontual para ser feito nesse lugar, que é adoração em comunidade, que é adoração em família, que é adoração como corpo. Existe uma atmosfera e um ambiente diferente, aonde o povo de Deus está reunido para buscar a presença. Então começa a pedir isso para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, derrama uma porção sobre nós, derrama uma porção sobre mim. Espírito Santo, começa a fazer um mover interno no meu coração, e que isso toque meu irmão agora, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o irmão que está do seu lado e continue com a sua cabeça curvada. Continue orando. Conduza ele a esse ambiente de adoração. Peça para que o Senhor aqueça o coração do seu irmão. Peça para que Deus desperte uma fome pela presença de Deus. Senhor, nós te pedimos nessa tarde, nesse início de noite, Jesus, aumenta a nossa fome pela Tua presença, paixão pela Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos mais a Tua presença, Senhor. Nós queremos uma porção fresca para esse tempo. Nós queremos uma porção fresca para essa semana que se inicia. Espírito Santo de Deus, nós não queremos ser as mesmas pessoas que entramos nesse lugar. Espírito Santo, nos conduz a esse lugar de adoração, nos conduz a esse lugar profético. Senhor, eu retiro hoje pessoas que estão emperradas, pessoas que não estão rompendo desse lugar de limitação, e nos leva para esse lugar aonde a nossa adoração, ela é profética, mesmo nos dias de escassez, mesmo com problemas com os nossos pais, mesmo com os problemas do dia a dia, mesmo com as adversidades da nossa escola. Senhor, eu quero declarar que nós não pararemos, porque nós somos uma voz profética para essa geração. Senhor, eu estou orando por adolescentes apaixonados pela Tua presença. E Senhor, a minha oração é para que a nossa motivação seja correta. É para que, meu Deus, o nosso estilo de vida glorifique o Teu santo nome. Senhor, nós queremos ser apaixonados pela Tua presença, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Coloca o tema dessa mensagem para mim. Vamos ler junto comigo? Repita comigo: adorando em tempos difíceis. Pergunte para a pessoa que está... O pastor chegou, viu? Começa a mandar perguntar para o irmão que está do lado. Você está sentindo falta já, né? Pergunte para o irmão que está do seu lado: como é adorar a Deus em tempos difíceis? Como é adorar a Deus em tempos difíceis? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão para eu ver se tem mais alguém aqui como eu.
Como vencer os tempos difíceis adorando a Deus, ao ponto de que isso não afete quem eu sou? Talvez uma circunstância, talvez um momento, talvez uma semana. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto eu gerava essa mensagem em oração e digitando ela para trazer para você hoje, nesse lugar, primeiro eu vivi. E nenhuma, e nem duas, e nem três, muito mais que isso, porque desde 2012, desde quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha 16 anos, eu sei o que é passar por tempos difíceis. Só que uma coisa eu aprendi no decorrer dessa caminhada: os tempos difíceis não vão me parar. Os tempos difíceis não podem me parar. Independente da idade, eu já tive 13, eu já tive 14, eu já tive 15, 16 e hoje estou com 28 anos de idade. E eu não me lembro uma vez que os tempos difíceis me parou, porque a minha fé e a minha esperança está em Jesus. A minha fé e a minha esperança precisa estar em Cristo. Ele é a causa não causada, causadora de todas as coisas. Ele é a pessoa que é importante na minha vida. E eu sei que existe pai, eu sei que existe mãe, eu sei que existe tios. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa tarde, em nome de Jesus. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós precisamos ir avante, nós precisamos ir adiante. A Bíblia fala sobre uma corrida. A Bíblia fala sobre alcançar o prêmio chamado celestial. E em meio à dificuldade, eu preciso entender que o mesmo Deus que me arrancou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, é o mesmo Deus que vai me fazer permanecer em dias difíceis. E é o mesmo Deus que entrará comigo no grande dia, no dia que Ele voltar para buscar a sua noiva. E quem de nós não passamos por tempo difícil? Alguns não levantou a mão. Depois você ora por mim no nome de Jesus, porque eu acho que você nunca passou por tempos difíceis. Mas se você não passou, eu quero te dizer que os tempos difíceis, eles vão chegar. E os tempos difíceis, eles vão aperfeiçoar o nosso caráter. Eles vão aperfeiçoar as nossas vidas, porque Ele vai revelar a minha maturidade, ou Ele vai revelar a minha imaturidade. Ele vai revelar onde a minha fé está fundamentada. E aí Deus vai me sacudir. E aí algumas coisas começarão a sair fora do controle. E aí o Senhor vai olhar dos céus para nós e vai falar assim: será se o João Pedro Marinho tem maturidade, está fundamentado de fato na rocha para permanecer me amando mesmo? Algumas coisas que não estão dando certo. Porque quando tudo está bem, é muito fácil adorar a Deus. Mas quando a sua mãe briga com você em casa, você começa a retrucar, você começa a se angustiar. E quando você tira uma nota baixa na escola, o que acontece? Eu sou o pior aluno da sala. Quando você tem conflito com o seu amigo, você fala: ninguém me ama. E aí você entra em um nível de crise de identidade. Você entra em um nível de crise de autossuficiência, de não se achar capaz. E aí você agora precisa vencer, você precisa matar aquilo que te persegue, esse espinho da sua carne. Agora, como permanecer? Eu estou olhando para adolescentes apaixonados pela presença. E eu aprendi uma coisa esses dias: que eu não saio da presença e eu nem entro na presença, eu tenho a presença, porque Ele habita dentro de mim. Então eu preciso permanecer nesse lugar de adoração. Enquanto eu adorava, Deus me deu uma frase. E a frase que o Senhor falou comigo enquanto nós adorávamos é que a adoração a Deus não é uma condição, mas é uma posição. A adoração a Deus não tem a ver com a situação que eu estou passando, mas tem a ver com o lugar que eu estou passando. Tem a ver com o lugar que eu estou vencendo as minhas adversidades. Tem a ver com uma posição. E essa posição tem a ver com filiação. Você pede socorro para o Pai. E eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falou assim: Naka, eu passei por algumas dificuldades financeiras, e eu estava em uma programação e me faltou recurso, e a primeira pessoa que eu liguei foi para o meu pai. Sabe por quê?
Porque quando nós estamos passando por escassez, nós vamos recorrer ao Pai, sim ou não? Quando estamos precisando de alguma coisa na nossa caminhada, na nossa vida, nós pedimos para quem? Para o Pai. Hoje o Tiago falou assim: pai, preciso de uma sandália. Eu falei: ok. Eu não vou nem falar o que a esposa pede, porque é muita coisa. Mas quando queremos alguma coisa que nós não conseguimos alcançar com os nossos esforços, nós pedimos para quem? Para o Pai. Então a adoração não está relacionada à condição que eu estou. Pastor, hoje eu não estou bem, hoje eu briguei, hoje eu saí de casa zangado. Não importa. Nós precisamos adorar a Deus, independente da situação que nós estamos, porque é nesse lugar que Deus vai fortalecer as nossas vidas. É nesse lugar que nós vamos começar a ver esperança onde não tinha esperança. É nesse lugar que Deus vai amadurecer, vai fazer de você um adolescente valente, vai fazer de você um jovem que não vai parar por conta das adversidades. E eu tenho certeza que Deus ele está forjando isso no nosso coração hoje. E essa mensagem nasceu algumas semanas atrás, quando eu passei por alguns dias difíceis. E eu estava lendo a Bíblia, e eu estava orando, e eu falei para um amigo meu, eu falei assim: cara, desde a minha adolescência eu não senti o que eu estou sentindo. Eu entrei na crise de um adolescente. Porque a crise do adolescente é de quando ele não está escutando um Deus, ele acha que Deus não ama ele. Ele acha que Deus esqueceu dele, ele acha que Deus não está correspondendo à oração dele. Só que é aí que nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer a palavra, porque a nossa fé não está baseada naquilo que nós estamos contemplando com os nossos olhos, mas na fé em Cristo, naquilo que não se vê. E eu não tinha nenhum motivo para passar por dias difíceis, mas os dias difíceis chegou. Talvez ele seja um problema interno, talvez seja as suas emoções, talvez alguém te pergunte: o que você tem? Você diga: eu não tenho nada, mas eu não estou bem. Eu sei que boleto não é, que adolescente não tem boleto para pagar. E nesses dias difíceis, não era boleto que pesou no meu coração, não era a rede que eu cuidava, eu não entendia, mas eu entendi quando Deus começou a trazer essa mensagem ao meu coração, de como vencer os dias difíceis, de como permanecer amando ao Senhor. E aí você fala assim: ufa, eu pensei que era só eu que passava por dias difíceis. O pastor também passa por dias difíceis. Sim, sou gente como você é gente, e eu passo por dias difíceis. Mas uma coisa eu aprendi nesses dias: eu não posso deixar de me alimentar, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso orar, eu preciso estar com o Senhor, independente da situação que eu estou. Amém? Nós precisamos estar com Jesus. O mesmo Deus que te conduz ao deserto é o mesmo Deus que vai passar com você. Coloca para mim Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao, repita comigo, deserto, para ser tentado pelo diabo. Nem todo deserto é coisa do diabo, ok? Ah, estou passando por uma adversidade, isso aqui é coisa do cão. Não. O Espírito Santo pode ter te levado a esse lugar, e talvez lá você vai ser tentado, ok? Mas a Bíblia fala que não veio tentação sobre vós que você não conseguiu suportar. Então a Bíblia te dá respaldo para vencer, ela te dá um versículo para você lutar. Não se dê por vencido. E o mesmo Deus que levou Jesus para o deserto, foi o mesmo Deus que fez Jesus sair do deserto, vencendo o diabo com a sua palavra. Porque no deserto Jesus foi tentado. Tentado aonde? Comida. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sim ou não? E ele falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você perceber, no capítulo anterior, Jesus foi o quê? Batizado. Sim ou não? A Bíblia fala que uma voz bradou do alto, enquanto Jesus estava sendo batizado. Uma voz afirmou a identidade de Jesus: você é o meu filho amado, a quem eu tenho um prazer. E agora Jesus é levado para o deserto, porque a adoração tem a ver com posição.
não tem a ver com a situação que nós estamos vivendo, porque Jesus não poderia ter adorado ao Pai por conta de uma situação de escassez, mas Ele permaneceu adorando ao Pai, porque no lugar de intimidade, o nosso Deus, Ele gera identidade, Ele afirma que nós somos, e é nesse lugar que precisamos permanecer. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Jesus falou isso. Então nós precisamos entender de onde viemos e para onde vamos. Existe um lugar, e esse lugar se chama eternidade. Eu quero te dar uma notícia talvez não muito boa. O deserto, ele vai chegar. O deserto chega para todo mundo. Agora, eu tenho certeza que você vai vencer, amém? Eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza que você vai adiante. E eu não sei quais são os seus dias difíceis. Eu não sei se é emocional. Eu não sei se é espiritual. Eu não sei se é financeiro, como eu te disse. Você que é adolescente não tem boleto para pagar. Mas aqui tem um dinossaurozinho que já tem boleto. Aqui já tem os líderes que já são, né? Já tem mais de 18, já tem boleto. E quando você olha para uma conta e você fala assim, de onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar essa conta? Tem conta, Thaísa? Não tem boleto não, né, Thaísa? Tem não. Eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é a sua adversidade. Não importa, seja ela pequena ou grande, seja ela conta ou não. Meu amigo, em Jesus nós conseguimos vencer. Em Jesus nós conseguimos vencer, nós não podemos parar. Nós não podemos transparecer, porque a alegria do Senhor é a minha força. Se eu tenho Jesus, eu sou alegre em meio à tempestade. Se eu tenho Jesus, eu vou vencer. Se eu tenho Jesus, eu vou permanecer. Se eu tenho Jesus, eu vou perseverar. Olha o que João 16:33 fala. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Amém? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Quem pode dizer amém? Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nós teremos paz aonde, igreja? Repita comigo, em Jesus. Amém? Porque é nele que nós vamos ter paz que vai exceder o entendimento. Paz que excede entendimento é com Cristo. Você vê o tanto de adolescente que tiram as suas vidas porque não consegue ter paz, porque não tem Jesus. Pessoas que se lançam nas drogas, nas bebidas, entregam o seu corpo para o primeiro homem, a primeira mulher que aparece, por conta de uma crise emocional, porque não tem um homem perfeito chamado Jesus. Se nós temos Cristo, Ele é o fundamento para que possamos vencer nos dias difíceis. Ele fala assim, em mim vocês vão ter paz. Agora, nós estamos vivendo uma vida onde Cristo está muito distante da minha vida, aonde Cristo ainda é algo muito distante. Eu conheço porque alguém falou, eu não conheço porque experimentei. E eu quero deixar esse desafio para você hoje. Conheça porque você experimentou. E a oração, essa é a oração talvez mais simples, mas mais poderosa. Senhor, eu quero te conhecer. Amém? Senhor, eu quero te conhecer. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Tenham coragem. Nós precisamos ter coragem. Jesus fala, eu venci o mundo. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Trisca no ombro do seu irmão e fala assim, tenha coragem. Sacode ele e diga, tenha coragem. Deixa de ser crente medroso. A gente fala que confia, mas não confia. A gente fala que acreditamos em Cristo, que confiamos nele, mas quando o vento sacode a nossa casa, quando o vento começa a balançar as estruturas das nossas emoções, quando a tempestade chega, nós queremos pular do barco, nós queremos deixar Jesus, porque não temos fé para permanecer.
Fé significa confiança. Nós precisamos confiar. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Próximo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Próximo. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é então que eu sou forte. Quem pode dizer amém? É quando eu estou fraco que é aí que eu estou forte, mas isso é em Cristo. Paulo, ele vai falar sobre o espinho na carne, sobre a perseguição que ele sofre. Eu não sei de forma literal qual era esse espinho, mas ele fala de coisas indizíveis. Ele fala de uma experiência 14 anos atrás, onde ele foi arrebatado, e eu aprendi algo com esse texto, que as experiências que Paulo teve foi fundamental para que ele permanecesse olhando para Jesus em meio à adversidade. As experiências que você tem, adolescente, em um culto como esse, em um acampamento na chácara, no quarto de oração, no lugar de intimidade, é o que vai fazer você permanecer amando o Senhor Jesus, porque você vai lembrar. Sim ou não? Quantos de vocês, a pastora Fátima, orou na chácara e você recebeu uma palavra? Levanta a mão. Quantos de vocês, lá no Acampitim, receberam a oração da pastora Fátima e, por sequência, você recebeu uma palavra? Levanta a mão. Ok. Você vai lembrar dessas palavras. Para quê? Para que você possa ter coragem. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O problema é que a gente chega no culto com a expectativa de que o culto acabe logo para eu sair com os meus amigos. Não. Isso é muito bom. Mas eu preciso ter uma expectativa de que o Senhor vai me jogar no chão no final do culto. De que o Senhor vai fazer a minha maquiagem borrar, de que o Senhor vai fazer o meu sapato sujar, a minha blusa sujar. Eu preciso ser intenso nesse tempo, eu preciso ser radical nesse tempo, porque vai passar esse tempo, e quando você olhar para trás, você vai falar assim: eu podia ter aproveitado, eu era tão livre na minha adolescência, e agora eu não sou tão livre mais, porque a estação vai mudando, você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai ficando um pouquinho mais... não vou usar a palavra religioso, mas você vai ficando um pouquinho mais conservador, você vai começar agora a se limitar, e essa é a fase de você viver experiências com o Senhor. Não que você não vai viver daqui a pouco, mas é importante Deus marcar todas as estações da sua vida, e que a adolescência seja uma delas em nome de Jesus. Amém? Que a adolescência seja uma dessas estações em nome de Jesus. Citei Jesus, Jesus passou pelo deserto, o apóstolo Paulo passou pelo deserto, mas tem um deserto na Bíblia que chama a atenção de muita gente, o deserto de Jó. Quem conhece a história de Jó? O deserto de Jó, ele chama muito a minha atenção, porque Jó começa a perder tudo que ele tinha, e não estou falando de propriedades, eu estou falando de filhos. Ele começa a perder aquilo que era precioso para ele. Mas um texto me chama a atenção, lá em Jó 42, 12. Depois que Jó passa por muitas dificuldades, depois que Jó, ele sofre com feridas, depois que Jó perde uma parte da família, Jó consegue permanecer adorando a Deus em meio à tempestade. E sabe o que Deus faz no final da vida de Jó? Deus abençoa a vida de Jó mais no final do que no começo, porque existe uma recompensa quando você permanece adorando em tempos difíceis. Coloca para mim o texto, Jó 42, 12. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. Diga amém. Diga assim: Senhor, eu recebo essa palavra. Aleluia. E aqui ele começa a falar, e este teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, e muitas coisas Deus foi dando para Jó, mas ele foi muito abençoado.
porque ele permaneceu adorando. Imagine só, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo o que tinha. Os amigos começaram a minar o coração de Jó. A própria esposa falou assim: amaldiçoa esse teu Deus. Mas ele permaneceu convicto na fé que ele tinha. Eu não sei onde a sua fé está fundamentada hoje, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: permaneça olhando para Jesus, permaneça confiando em Jesus, permaneça dedicando a sua vida para Jesus. Aleluia. Quase eu quebro aqui. Depois do dia, desconfigurei? Não, né? Perdão. Permaneça amando a Jesus. A palavra adoração no grego, ela tem um significado muito comum, mas muito poderoso. Ela envolve reverência, respeito e honra a Deus. Em outras versões, em outras traduções, ela revela submissão e obediência. Porque a adoração não tem a ver com uma canção que eu canto no início do culto. A adoração tem a ver com a entrega do meu coração, enquanto eu adoro a Deus através de canções. Porque eu posso adorar a Deus em tudo aquilo que eu faço, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa lavando a louça, seja em casa fazendo comida, seja em qualquer lugar. Eu posso adorar a Deus com aquilo que eu estou fazendo, porque não tem a ver com o serviço externo, tem a ver com a intenção interna. Deus, ele requer de nós uma obediência à sua palavra, e isso é adoração. Adoração não é uma eloquência apenas. Adoração, irmãos, é uma verdade que eu vivo todos os dias. É eu levantar as minhas mãos, mas meu coração também está curvado diante de Deus, para ser um filho obediente, para ter um bom testemunho, para ser exemplo na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza, assim como Paulo fala para Timóteo. Nós precisamos adorar a Deus. E claro que na canção a gente também adora a Deus. Na canção a gente também exalta o nome de Deus. Amém? E na medida que eu adoro a Deus, eu me torno semelhante a Ele. A adoração é sobre quem Deus é, mas também revela quem eu sou. Porque imagine só, um homem caído adorando a um Deus que é santo, e quando eu adoro a Deus, eu descubro quem eu sou, e a posição em que eu estou, e a condição que eu estou. E agora eu começo a olhar para um Deus que é santo, e eu olho para um homem comum, um homem improvável, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, mas agora por meio da adoração, eu consigo alcançar a misericórdia, porque agora eu estou buscando a um Deus que é poderoso, mas acima de tudo, Ele é um Pai que tem compaixão e misericórdia dos seus filhos. A adoração, ela tem um objetivo: exaltar a Deus, mas ao mesmo tempo ela transforma aqueles que adoram a Deus. Porque as características e os atributos de Deus começam agora a ser aperfeiçoados em você. Porque é muito fácil participar de uma programação na igreja, adolescentes. É muito fácil, eu participo do ministério de adolescentes, eu estou lá todo culto queimando, eu participo de uma célula. Mas meu amigo, será se você vai permanecer amando o Senhor? Será se o reflexo daquilo que você faz aqui é aquilo que você vive no seu quarto? Existe um lugar muito mais interessante, muito mais importante, muito mais desafiador: amar a Deus no ordinário, amar a Deus nos dias comuns, amar a Deus onde ninguém está vendo você. Vocês estão aqui comigo? Nós precisamos amar o Senhor em uma medida de entrega, em uma medida de responsabilidade para esse tempo, aonde isso me tira desse lugar onde eu quero fazer aquilo que me beneficia. Não, eu quero fazer aquilo que é vontade de Deus, eu quero fazer aquilo que é vontade do Pai. As adversidades irão querer me paralisar. Você pode até perder tudo, como Jó perdeu, mas não perca a presença. Pastor, perdi o amigo. Não tem problema. Pastor, perdi a namorada. Não tem problema, não está na idade de namorar ainda. Pastor, eu perdi o meu fanfic, é assim que fala, o rapazinho que eu estava ali conversando, a menininha. Não tem problema. Como é que dá o nome? É o crush, é?
A fanfic é quando alguém... Pronto. Nós precisamos entender que Deus quer me tirar desse lugar. Vocês gostam, né? Deus quer me tirar desse lugar, dessa posição. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Abre parênteses aí, rapidinho. Você que é moça e gosta de rapaz, louvado seja Deus. E você que é menina, você que é rapaz e gosta de menina, louvado seja Deus. Isso é bom, ok? Mas ainda não é o tempo. Segura no nome de Jesus. Beleza? Ah, pastor, eu estou gostando do menino. É normal. Se você é menino e gosta de menina, é normal. Se você é menino e gosta de menina, tá tudo bem. Agora espere o tempo certo, tá bom? Ok? Fecha de novo aí, vamos continuar. Então nós precisamos entender que o diabo, ele vai tentar apagar esse fogo que está no meu coração. Mas a Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. Sabe por quê? Porque o lugar de adoração é o que mantém a nossa esperança intacta. Eu falei esses dias para o Diego, eu converso muito com o Pedro por conta do devocional do Spurgeon. E ele fala algo interessante, o Spurgeon, que as nossas orações mais sinceras é nos dias de escassez. Sim ou não? Agora, quando os celeiros estão cheios, corremos o risco de viver até mesmo sem oração, porque tudo está bem, tudo está tranquilo, está tudo ótimo. Mas quando você passa por uma crise, você vai para onde? Pedir. Para quem? Para Deus. E aí a sua oração, nesse lugar, nesse tempo difícil, talvez seja uma das orações mais verdadeiras que você faz. Que não precisa chegar aos tempos difíceis para sermos verdadeiros diante de Deus. Mas faça voto com Deus em nome de Jesus. Peça para Deus te guardar na sua adolescência. Peça para Deus preparar o seu esposo e a sua esposa. Peça para Deus guardar você daquilo que não presta, para que você consiga viver aquilo que Ele tem para você daqui 5 anos, daqui 10 anos. Existem coisas que não é para agora. Nós precisamos entender que a nossa geração é dita por imediatista, mas no nome de Jesus, respeite os processos da sua vida. Viva esse tempo como nunca, mas esperando aquilo que Deus vai fazer amanhã, com esperança nele. Quem pode dizer amém? A nossa esperança está em Jesus. Eu não vou ler esse texto com você, mas eu quero citar essa mulher chamada Ana. 1 Samuel, só para você anotar aí lá em casa. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 18. Vai contar a história de uma mulher chamada Ana. Ana estava muito angustiada. Ela chorava sem parar enquanto orava ao Senhor, porque ela não poderia ter filhos. E um dia o sacerdote olha para ela e fala assim: mulher, você está embriagada. E ela: não, meu Senhor, eu estou orando a Deus, eu estou suplicando a Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para você entender algo. A súplica antecede a misericórdia. Por quê? Porque você pede uma intervenção de Deus na miséria que você está vivendo. Pastor, que palavra pesada. Sim, Deus vai intervir nessa situação, como Deus interviu na situação de Ana. E depois que o sacerdote, ele entende o que ela estava fazendo, ele abençoa ela. E daqui a pouco essa mulher que pediu algo em oração, que estava passando por dias difíceis, agora se alegra, porque nos dias difíceis, no deserto onde eu passo com o Senhor, há uma recompensa. Jesus entrou no deserto pelo Espírito, mas saiu cheio do poder. Ana suplicou a Deus, Deus respondeu a sua oração, porque ela passou com Deus. Então existe uma recompensa, amém? Você vai ser aprovado, diga amém. Nós iremos ser aprovados, diga amém. Então ela não podia ter filhos. Agora Deus responde a oração dela. Ela era perseguida, porque ela era esposa de Elcana e ele tinha outras mulheres, e as mulheres estavam dando filho, mas ela não podia ter filho.
E existia uma opressão e uma pressão psicológica de zombaria. Ah, você não pode ter filho, você não pode deixar um herdeiro. Agora Deus responde a oração. Então eu quero que você entenda uma coisa nessa tarde, em nome de Jesus. Deus vai responder a sua adoração. Agora permaneça nessa posição de filho, adorando a Deus, mesmo nos dias difíceis. Pastor, eu não consigo enxergar esperança. Permaneça nesse lugar. Pastor, eu não estou vendo nada acontecer. Permaneça nesse lugar. Quem é casado sabe, parece que a gente sai de um dia difícil, aí passa-se um tempo bom e entra outro dia difícil. E a gente permanece amando o Senhor. Mas eu aprendi uma coisa nesse tempo: lugar de dependência. Seja dependente de Deus. Quem pode dizer amém? E eu falo mais por questão de responsabilidade, porque o homem, ele é o responsável. Quando a mulher fala assim, acabou o arroz, quem vai resolver? Quem que vai resolver? O homem, meu amigo. Acabou o gás, quem resolve? O homem, meu amigo. O menino caiu, quem resolve? O homem, meu amigo. A mulher sabia que disse que a mãe é o homem. Tem que levar para o hospital, né? É nós que resolvemos, então existe uma responsabilidade sobre nós. Mas também existe uma responsabilidade sobre as mulheres, ok? Mas eu quero que você entenda que a súplica, ela antecede misericórdia. E Ana se tornou vulnerável nesse lugar, ela pediu. E por último, ela não saiu da presença. Permaneça na presença. Permaneça na presença. Porque a condição que eu me encontro hoje não pode determinar quem eu sou. Agora a posição que eu estou é a posição que Deus me deu. Porque éramos escravos, mas agora somos filhos. Nós éramos merecedores da sua justiça. Agora, pela sua justiça, nós somos salvos. E a justiça aos olhos dos homens, éramos pagarmos a mesma moeda, mas Ele pagou um alto preço por nós, para que pudéssemos agora ter vida nele. Nós não éramos merecedores da graça, mas a mesma graça que me alcançou para me tirar desse lugar de prisão, é a mesma graça que me capacita para vencer os dias difíceis. Amém? Diga assim comigo, graça. Essa é a causa de não sermos consumidos. Foi pelo amor de Deus, por meio da sua graça, que nós não somos consumidos. Amém? Em todo casamento, como citei agora há pouco, nós passamos por dias difíceis. Mas os dias difíceis, e os casados que estão aqui vão me entender, não é o termômetro do nosso amor, sim ou não? Já pensou toda a crise, eu vou separar, agora não dá, eu não tenho, não. Isso não é o termômetro, porque existe algo muito maior, uma aliança, feita além dos dias difíceis. Então os dias difíceis não são o termômetro do nosso casamento, do meu e da minha esposa não são os dias difíceis, mas o Senhor, Ele é a nossa força. Agora, você não vai ver um relacionamento cristão, eu estou falando de casados, aonde uma pessoa vai passar por dias difíceis e vai querer romper a aliança. Isso não é comum e nunca vai ser opção, porque Deus odeia o divórcio, ok? Então você nunca vai ver um casal maduro falar assim, agora nós vamos nos separar porque estamos passando por dias difíceis. Agora, eu quero te fazer uma pergunta: por que quando passamos por dias difíceis, queremos romper a nossa aliança com Deus? E a primeira coisa que a gente pensa é deixar a célula e não ir mais para a igreja e abandonar a fé que professamos. A Bíblia fala de um casamento, sim ou não? Efésios capítulo 5, verso 23. A Bíblia fala que Cristo vem buscar uma noiva madura, diga sou eu. A Bíblia fala que Deus vem buscar uma noiva madura. E se você ler do 23 ao 27, pode passar. Coloca no 27. Volta um pouco mais, o 26. Para santificá-la, tendo-o purificado pelo lavado da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. A Bíblia fala de um casamento e Ele vem buscar essa igreja, a igreja gloriosa, a igreja que se prepara. Nós não podemos romper com a nossa aliança em meio aos dias difíceis. Eu preciso permanecer amando o Senhor.
Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: vigia. Vigia, crente. Fala assim: romper com aliança não é solução. Romper com aliança não é solução. Nunca será solução. Olha o que 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18 fala algo interessante. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quem pode dizer amém? Diz assim o texto, continua dizendo: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quem pode dizer amém? E eu aprendo 3 coisas com esse texto. Primeiro, sofrimentos leves e momentâneos. Amém? A segunda coisa que eu aprendo, uma glória eterna. E a terceira coisa que eu aprendo, olhos fixos naquilo que não se vê, que no caso é Deus. Amém? Eu preciso permanecer amando a Deus, eu preciso permanecer nesse lugar de intimidade. E os meus sofrimentos vão gerar esse peso de glória. Eu gosto muito de uma tradução para a palavra glória, que no original significa beleza. Então todas as vezes que eu estou passando pelos meus sofrimentos, que são leves e momentâneos, isso está produzindo em mim a beleza de Cristo. Ou seja, Cristo está sendo aperfeiçoado no meu caráter, quando eu consigo vencer nele as adversidades. Quando eu consigo passar com Ele. Eu sou maduro quando eu consigo vencer, não quando eu corro, não quando eu fujo daquilo que é para eu enfrentar. Que Deus te dê sabedoria para vencer as adversidades. Diga assim: eu recebo. Que Deus te dê sabedoria para vencer as adversidades, as crises de ansiedades. Que Deus te dê sabedoria para vencer os momentos difíceis. Não deixe esse complexo de inferioridade te tirar da presença de Deus, do meio dos seus amigos. Não deixe, você não é menor que ninguém, você tem uma posição, e a mesma posição que todos nós temos nesse lugar, você é filho de Deus. Ah, mas pastor, eu não gosto do meu corpo. Meu amigo, Cristo te aceita com esse corpo aí. Talvez é só os seus olhos, talvez você não consiga ver a beleza de Cristo em você mesmo. Ah, pastor, mas a minha orelha é assim. Ah, mas o meu pé é assim. Ah, mas a minha mão é assim. Ah, mas o meu dedo é assim. Ah, mas o meu olho é assim. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Para de besteira no nome de Jesus. Deus não está preocupado com algo externo, Deus está preocupado com algo interno. Quem conhece a história de Mefibosete? Quem conhece? Alguém conhece? Ele senta na mesa do rei e as pernas estavam onde? Escondida debaixo da mesa. Deus, Ele esconde as nossas imperfeições e nos coloca na mesa para sentarmos com Cristo, para ceiarmos com Ele. Deus não está preocupado se você tem alguma imperfeição externa. Deus está preocupado se você tem uma perfeição interna e Ele quer corrigir ela, em nome de Jesus. Eu estou falando isso porque tem muita gente que sofre com isso, não mais adolescente. Ah, porque não tem uma roupa para ir para o culto hoje. Ah, porque essa blusa eu já fui demais. Meu amigo, não tem problema. Ah, mas eu só tenho essa calça. Louvado a Deus porque você só tem essa calça. Não é que você tem uma. A gente se veste para Jesus, não é para o outro não. Apesar de mulher se vestir para outra, né? Olha. Mas é. Pastor Nato que fala. Que eu tenho que estar bela, tenho que estar bonita, porque a outra vai ver, eu tenho que estar top. Para de besteira no nome de Jesus, amém? Deixa o Senhor olhar para a beleza do seu coração. Deixa o Senhor te ajudar nesse tempo em nome de Jesus. E eu quero deixar esse texto, e quando eu terminar de ler esse texto, você vai dar um glória a Deus bem alto aí. Isaías 40, do 29 ao 31.
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga amém. Que o Senhor renove as suas forças em nome de Jesus. E aqueles que esperam, no original significa esperança. E aqueles que têm esperança no Senhor, renovam as suas forças. Aqueles que estão passando por dias difíceis, mas olha para o Senhor como esperança, são revigorados por Ele. Hoje Deus quer revigorar as nossas forças em nome de Jesus. Hoje Deus Ele quer dar descanso àqueles que estão cansados em nome de Jesus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para subir hoje. Enquanto eles sobem, eu quero ler um outro versículo. Semana retrasada, meu carro quebrou assim umas 5 vezes. Se eu não estou exagerando, uma seguida da outra. Terça, quarta, quinta, sexta. No sábado eu deixei na oficina. 5 dias de peleja. E no segundo dia, eu estava indo deixar os meninos na escola e meu carro apaga. Buf. Saí calmo, desliguei o carro, travei. Saí calmo sim. Tiago e João, vamos andando. Fui para casa, deixei o carro no meio da rua. Eu aprendi com um amigo meu que carro nenhum me deixa no prego. Ele que fica no prego, mas eu não fico não. Peguei os meninos, meu filho, vamos para casa. Fomos andando, lá da Rio Grande até o nosso condomínio onde nós moramos. Depois saí para resolver o problema. Mas antes de sair, eu acho que foi naquele dia, ou foi no dia depois, eu fui fazer o devocional do Spurgeon, que é manhã e noite, e eu me dei de cara com um texto muito interessante. Olha o que o texto fala: sei o que é passar por necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Acho que eu mandei para a Camila nesse dia. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode dizer amém? E eu falei assim: Senhor, eu vou comprar outro carro. Eu sou muito agoniado. Eu falei assim: Senhor, no nome de Jesus, dinheiro tem para consertar, mas o problema não era o dinheiro, o problema era o desgaste de andar, sair lá do meio da Rio Grande andando para casa em 5 dias seguidos. Eu nem pisei na igreja esses dias. E eu falei assim: Senhor, no nome de Jesus, que eu consiga vencer a mim mesmo para ter paciência. E no final deu tudo certo, o carro está arrumado, amém? Mas nesse dia eu entendi que eu preciso viver alegre, independente da situação. E a Camila foi me socorrer, e eu lembro-me que as 2 vezes, a primeira vez foi o Ebert, e eu estava numa oficina com um problema, e quando o Ebert chegou, eu estava evangelizando o cara que estava arrumando meu carro. No outra vez que o carro deu problema, a Camila foi me buscar, eu estava evangelizando outro cara que estava arrumando o meu carro, porque já era outro problema. E eu ainda dei um livro para ele de presente. Aí eu falei para a Camila, Camila, ele vai pensar que eu tenho dinheiro, ele vai me cobrar caro. Vai falar assim: rapaz, esse cara tem um livro, ele deve ter dinheiro, né? E eu semeei na vida dele o meu livro naquele dia. E eu entendi que o Senhor vai me usar independente da situação. E eu preciso entender que Ele está em todas as situações, seja elas difíceis, seja elas boas, Deus está conosco em todo o tempo. Quem pode dizer amém? A Bianca disse que eu não estava calmo, mas eu tenho um respaldo bíblico para falar para ela. A Bíblia fala assim: irei-vos, mas não pequei-vos. Então ela não falou comigo nesse dia, então está tudo bem. Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.